Há cerca de 250 milhões de anos, no início da era mesozoica, começou a delinear-se lentamente a área onde se veio a formar a cadeia da Arrábida, situada na orla sedimentar ocidental de Portugal, na bacia lusitaniana. Um processo lento e demorado, durante o qual se depositaram camadas com características predominantemente marinhas, por vezes intercaladas por unidades com características continentais, por recuos e avanços sucessivos do nível do mar, ou levantamento ou aprofundamento de relevos associados às primeiras fases de evolução do Oceano Atlântico. Os relevos, como os conhecemos hoje, começaram a formar-se mais recentemente, no período Miocénico, há cerca de 20 milhões de anos, devido à colisão entre as placas africana e euroasiática, de que a Ibéria faz parte. Estes movimentos compressivos são não só responsáveis pela formação destes relevos, mas também pela definição dos primeiros estádios de evolução do Rio Tejo. A Arrábida constitui uma viagem pelo tempo e pelo espaço, testemunho vivo dos grandes estádios da história da Terra, das transformações geológicas aos processos simbióticos de humanização. No interior da cadeia da Arrábida é possível individualizar diversos períodos da história, que apresentam características particulares deixadas pela marca do tempo. As condições geoestratégicas da Arrábida e a existência de um clima mediterrâneo com influências atlânticas propiciaram ao longo dos tempos a fixação das populações em diversos períodos da história. Ao mesmo tempo, despertaram o interesse de diferentes povos. A ocupação humana no território arrabidense é atestada por vestígios dos diferentes períodos históricos, desde o Paleolítico até aos nossos dias. A Gruta da Figueira Brava, situada no concelho de Setúbal, é uma das joias do património da Arrábida. É nela que vamos encontrar exemplares dos últimos vestígios do Homo de Neandertal, revelando um interesse fundamental para o estudo da evolução humana, sendo reconhecida internacionalmente como uma jazida de referência mundial. Nas proximidades desta área existe mais uma ocorrência de destaque, a Lapa de Santa Margarida. A partir do Neolítico dá-se uma intensificação da agricultura, com a domesticação de espécies. Produz-se maior riqueza, há uma crescente organização e especialização do trabalho. E com o domínio e desenvolvimento da metalurgia, a sociedade torna-se mais complexa e, gradualmente, ocupam-se lugares com destaque paisagístico na região. Da arquitetura das primeiras comunidades agrícolas e das sociedades agrometalúrgicas, destacam-se exemplos como os monumentos funerários das grutas de Quinta do Anjo, da Roça do Casal do Meio, monumentos classificados de referência científica mundial, e de alguns espaços habitacionais, como os povoados de Chibanes, Palmela, do Outeiro Redondo, Sesimbra, e do Pedrão, Setúbal. A partir do século II a.C., inicia-se a romanização do território, originando períodos de prosperidade económica e cultural, mas também momentos de instabilidade que se irão prolongar até à conquista árabe. A importância geoestratégica da Arrábida é determinante durante os momentos da conquista muçulmana e da reconquista cristã, altura em que os castelos de Palmela e Sesimbra se tornam essenciais para a defesa da região. Os testemunhos dos 4 séculos de ocupação árabe no território são expressivos e significativos, perceptíveis através das fortalezas de Palmela e Sesimbra, a alqueria do Alto da Queimada, as diversas grutas com vestígios de ocupação humana, como a Lapa do Fumo e a Gruta 4 de Maio, onde se descobriu uma placa epigráfica árabe com um texto de natureza religiosa, provavelmente datada do século X.
Entre 1147 e 1165, Dom Afonso Henriques conquista Palmela e Sesimbra. Neste período, a Ordem Religiosa e Militar de Santiago de Espada recebe este território e, em 1186, o Castelo de Palmela como gratificação pelos serviços prestados ao rei. Mais tarde, no século XV, o Castelo de Palmela torna-se sede da Ordem, época em que se constroem o convento e a igreja de culto. A Rábida é palco de diferentes manifestações religiosas. A importância e a singularidade da arquitetura religiosa é traduzida, entre outros exemplos, pelo convento da Rábida, pelo Santuário dos Pichel, as várias capelas e ermidas que pontuam a paisagem desta região, aliados ao manancial de manifestações rituais onde a expressividade dos cultos é notória, sendo os poentes máximos a Nossa Senhora do Cabo e a Nossa Senhora da Rábida. A lenda de Hildebrand. Conta-se que por volta de 1215, um abastado mercador inglês, Hildebrand, deixara a pátria à procura de lucros mais avultados e partiu para Portugal. Próximo de Lisboa, durante a noite, uma tempestade imprevista atirou-o para além do Cabo Espichel. Junto com ele, a bordo, trazia uma imagem de pedra de Nossa Senhora, de quem era muito devoto, e que na sua família passara de pais para filhos, sendo considerada a mesma que os religiosos da Ordem de São Bento adoravam no Reino de Inglaterra. No rigor da tormenta, implorou então a proteção de Nossa Senhora, e nesse momento, uma luz vivíssima rasgou o negrume da noite, ao mesmo tempo que o temporal amainava. Hildebrand procurou agradecer a proteção recebida, mas verificou que a imagem não se encontrava no navio. Entretanto, amanheceu. Os marinheiros desembarcaram e foram procurar o sítio onde, na serra, brilhava a luz salvadora, tendo encontrado a imagem que na véspera desaparecera do navio. Hildebrand resolveu construir uma ermida e uma casa que lhe servisse de habitação nesse local, onde hoje se encontra o convento da Rábida, e prometeu dedicar os seus dias a amar e servir a Nossa Senhora na montanha onde a sua proteção não fora invocada em vão. A Cordilheira da Rábida consolida-se assim após milhões de anos em desenvolvimento. Agora plenamente formada, estende-se por cerca de 30 km, abrangendo os concelhos de Sesimbra, Setúbal e Palmela. A relação simbiótica entre os processos geológico, climático e ecológico foi decisiva para o desenvolvimento de ecossistemas, de comunidades de plantas e de animais terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos. As matas da Rábida são únicas e constituem um dos últimos vestígios de uma floresta pré-glaciária do sul da Europa, combinando elementos atlânticos no ambiente mediterrâneo, onde, por exemplo, o Quercus coccifera, carrasco, atinge um porte arbóreo raro. Esta singularidade levou à recente classificação deste carrasco como uma subespécie da Rábida. A Rábida alberga ainda endemismos notáveis, que advêm das condições ecológicas muito particulares, como o Narcissus calcicola, ou mesmo únicas, o Convolvulus fernandesi, também conhecido como Curriola dos Pichel, e a Euphorbia pedroi, também conhecida como Trovisco dos Pichel, dois endemismos, ou seja, duas espécies que existem apenas na Rábida e cujas populações se encontram nas falésias entre Sesimbra e o Cabo Espichel. A variedade de microclimas, conjugada com o relevo acidentado, originou diversos habitats ao longo da serra. Desde Palmela até ao Espichel, podemos encontrar espécies protegidas de fauna como a águia de Bonelli, a aranha Anapístula atessina, a mais pequena da Europa, e diversas espécies ameaçadas de morcegos. Ao largo da Rábida foi criado em 1998 o Parque Marinho Luís Saldanha, com cerca de 53 km² de área,
entre a Praia da Figueirinha e a Praia da Foz, a norte do Cabo Espichel. É uma área com uma elevada biodiversidade, onde foram já identificadas mais de 1000 espécies de fauna e de flora marinhas, o que lhe confere um caráter excepcional a nível nacional e europeu. Na última etapa da nossa viagem pelo tempo e pelo espaço da Arrábida, não poderíamos deixar de falar do futuro. E é a pensar no futuro que a Associação de Municípios da região de Setúbal está a promover a candidatura da Arrábida a Património Mundial da Humanidade, em conjunto com o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade e as câmaras municipais de Sesimbra, Setúbal e Palmela. A necessidade de proteger este bem de valor excepcional, que se revela uma unidade orgânica, interdependente, em que património natural e cultural, material e imaterial se encontram indissoluvelmente ligados. As manifestações culturais associadas à Arrábida, a religiosidade popular, assim como outras manifestações ligadas à agricultura, à pesca, à pastorícia, à gastronomia, constituem um património vivo e vivenciado, na medida em que promovem o autoconhecimento, facilitam a comunicação e a aprendizagem, presentificam e conferem sentido a uma longa tradição cultural. Trata-se de uma herança ativa, dinâmica, usada, exercida, uma memória viva. Memória viva que está patente na candidatura da Arrábida a Património Mundial através da lenda de Hildebrandt e das festas da Nossa Senhora da Arrábida, associando-se à componente paisagística e material do convento da Arrábida, da lenda da Pedra Mua e das festas da Nossa Senhora do Cabo, associando-se às componentes paisagística do Cabo Espichel, geológica das pegadas de dinossáuro e material do Santuário do Espichel e Ermida da Memória, da produção artesanal de queijo de azeitão, das artes de pesca tradicional, da construção naval tradicional. Este é realmente um sítio mágico, único, um lugar de contrastes, de mar e terra, de céu e de serra, de obras conjugadas do homem e da natureza, que urge preservar, proteger e conhecer. Um património que deve ficar para a humanidade.